Fala pessoal, beleza? Hoje nós estamos com uma pessoa que eu conheço faz alguns anos, né? Um amigo meu de longa data, que é o Gustavo Schofardi, que está assim um pouquinho longe daqui do Brasil, né? Era de Londrina, hoje está um pouquinho longe. Fala pra gente aí, Gustavo, onde é que você está? Rapaz, eu tô do outro lado do Atlântico, né? Tô aqui na Inglaterra, na cidade de Oxford. Ó, que legal. E o Logo Gustavo ali. é logo ali, né? Nada que um voo de 11 horas não faça a gente se encontrar de novo. Você estava aqui esses dias, né? Você esteve aqui, você passou aqui em casa também, visitou muita gente. Como é que foi a volta para cá, né? Depois de quanto tempo? Uns 3 anos? 3 anos e meio fora do Brasil, né? A gente, por causa da pandemia, a gente não conseguiu voltar. E por causa do trabalho, por causa da escola, por causa da Elisa, enfim, uma série de situações impediram a gente de ir para o Brasil mais cedo. Então, 3 anos e meio fora. Primeiro a gente foi para a Itália fazer a dupla cidadania. E depois nós viemos para a Inglaterra no objetivo de ficar, de morar, de estabelecer família, de estudar, de trabalhar, de seguir carreira. E nesse tempo todo, 3 anos já, a gente aqui na Inglaterra, a gente até tentou ir, mas por causa da pandemia, por causa do Brexit, por causa de tudo que aconteceu, né? Foram inúmeros desafios e a gente não conseguiu ir. E Aham. aí nós fomos na Páscoa, que foi um período assim bem gostoso. Ficamos aí 31 dias no Brasil, revimos alguns amigos, revimos a família e, enfim, o tempo passou muito rápido e a gente está aqui de volta na vida e batalhando. Nesse bate-papo, né, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para a gente já começar, um pouquinho do seu currículo, né, da sua história acadêmica e tudo mais, e como é que tem sido hoje aí a sua vida na Inglaterra e tudo, né? Vamos começar então. Você quer começar falando aí um pouquinho do seu currículo? Sim, com certeza. Bom, eu comecei a jornada muito cedo, né, no trabalho de liderança na igreja, né? Cresci praticamente dentro da igreja. Quando eu tinha 9 anos, mais ou menos, a minha mãe me catou pela orelha e falou: Menino, eu não consegui levar sua irmã e seu irmão para a igreja, mas você vai. Eu já tinha feito primeira comunhão, né? Eu estava fazendo aquelas coisas todas na igreja católica, porque a família dos meus pais são católicos, né? Mas aí minha mãe voltou para a igreja evangélica e falou: Você vai comigo. E a gente ia na tarde da bênção, né? A famosa tarde da bênção. E ali começou a jornada. E comecei a me envolver com o Ministério Infantil, comecei a me envolver com jovens, e estudando, né? Normalmente, colégio, primeiro grau, né? Nem lembro como é que chamava esse negócio, era quinta série, era primeiro grau, né? E depois aí vinha o colégio. E aí, com uns 18 anos, mais ou menos, eu dei uma parada, me afastei. No terceiro ano do colégio, parei de estudar, fiquei só trabalhando e desenvolvendo ministério, frequentando igreja, fazendo aquele monte de atividades que era comum na época, né? A gente se envolver pra caramba com igreja. Parei de estudar, acho que 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, um dia eu estava pintando, né? Que eu trabalhava como pintor, pintava paredes. E um dia eu estava pintando a parede da igreja, para o lado de fora, 3 horas da tarde, com o sol nas costas. E aí um amigo pedreiro passou de bicicleta, na subida, no sol quente, e falou assim: Vai, Camelo, não estudou? Como se Legal. estudar fosse regra para fazer alguma coisa, né? Na época eu lembro que como pintor eu ganhava mais do que meus amigos que trabalhavam de contínuos no banco, né? Ou a galera que trabalhava no comércio e tal, ganhava bem mais, estava de boa. Mas aí aquilo acendeu a luzinha dentro de mim, né? Eu fiquei bravo, falei, meu, ó, o cara zoando comigo. Aí eu Caminho. fiz o supletivo, né, na época, Aham. e fui juntar duas coisas, que era o meu trabalho como líder. Na época eu era líder regional de jovens, cuidava
23 igrejas que tinham na região na época, já fazia uns 2 anos que eu estava liderando, e eu percebi que o meu conhecimento de liderança, o meu conhecimento de teologia, o meu conhecimento geral não estava sendo suficiente para aquilo que eu queria como ajuda para os líderes de jovens. Entendi. E aí eu achei que fazer teologia seria uma boa ideia. E foi aí que eu fiz o vestibular para a faculdade de teologia. E comecei teologia no ano 2000. No 1999 eu fiz o vestibular e no ano 2000 comecei bacharel em teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana. Tudo começou com aquele Vai Camelo. Vai Camelo, eu nunca vou me esquecer do Vai Camelo. É interessante como que um amigo meu dizia que é de chutinho em chutinho na bunda que a gente vai dando pulinho, pulinho para frente, né? E esse foi um baita de um chute na minha bunda. Eu dei um pulão para frente, assim, mudou totalmente a minha vida, né? Na época, Totalmente. na época você era da Igreja Brasil para Cristo, né? Sim, frequentava a Brasil para Cristo lá do Pisa, com o pastor João Mendes. Foi aí que você começou a fazer a faculdade e tal de teologia. Sim, E estudei teologia no ano de 2000, 2001 e 2002. E aí, em 2003, eu vim para a Inglaterra, parei, né? Tranquei matrícula na escola de teologia, vim para a Inglaterra estudar inglês, trabalhar, fazer um pouco de dinheiro. Como a faculdade era paga, não era muito barato, e aí nessa época já não. A economia no Brasil estava muito ruim, o trabalho com pintura não estava mais dando certo. Aí depois eu comecei a trabalhar na Rádio Gospel FM, comecei a me envolver mais na igreja e ter menos tempo para dedicar à profissão em si, né, de pintor. E aí eu, por uma série de motivos, eu decidi dar um tempo. Eu acho que eu tenho um pouco disso, assim, tem hora que eu tenho que dar um tempo. E aí eu dei um tempo, vim para a Inglaterra em 2003, fiquei aqui 364 dias estudando inglês, trabalhando, quase um e ano depois voltei. voltou, aí E aí, aqui eu cheguei, como tinha um amigo da igreja que havia vindo para cá, e a minha tia mora aqui na Inglaterra, casada com inglês, eu vim para casa da minha tia. E no mesmo dia que eu cheguei, esse meu amigo da igreja me pegou na casa da minha tia, me levou para trabalhar junto com ele e me levou para a igreja que ele frequentava. que show. E no mesmo dia eu já me tornei membro da igreja e quando eu vi eu já estava liderando o grupo de jovens na igreja aqui na Inglaterra e dando aula de teologia para o pessoal da igreja. Então, Meu Deus. tipo assim, né? Muito louco. Mas foi uma experiência muito boa. Esse um ano que você passou 364 dias, quase um aninho, um dia para inteirar um ano, pô. É, Aí você por causa volta, do visto, né? Não podia ficar os 365 dias. Tinha pois, que voltar. aí você voltou para o Brasil e Voltei para o Brasil, eu juntei um bom dinheiro aqui, né? Trabalhando pra caramba, de segunda a segunda. Juntei um dinheirinho legal, paguei todinho os 3 anos de faculdade, dava para pagar, paguei o quarto ano, ainda sobrou um dinheirinho para eu viver, para não precisar trabalhar no quarto ano de faculdade, né? Porque como eu tinha intenção de fazer mestrado, doutorado, essas coisas, eu tinha que ter umas notas altas, sei. porque faz parte das exigências acadêmicas ter notas muito altas. Então, eu decidi focar 100% nos estudos no quarto ano, e aí eu tirei 9,5, 9,8 e 10 em todas as matérias. Pô, que show, né? Inclusive na exegese, na monografia, tudo. Pô, Foi assim, high level. e aí, o que que aconteceu depois disso? Você finalizou e já Nessa época eu já estava frequentando a Vila Iara, né? A Aham. igreja lá com o pastor Wilson Tinonim. E aí já comecei a trabalhar lá também no escritório e dar cursos e desenvolver ministérios lá, e, enfim, né? Entrei de cabeça mesmo como... Eu era um auxiliar de pastor, mas não reconhecido porque eu era solteiro, né? Na denominação não reconhecia o ministério pastoral de solteiros. Então eu continuei
trabalhando com jovens, trabalhando com obreiros, trabalhando com educação, trabalhando com formação, trabalhando com a gestão da igreja como um todo, né? No dia a dia, auxiliando o pastor. Foram alguns anos nessa pegada. Eu já embalei direto no... Terminei o quarto ano e já embalei direto no MBA, né? Ah, que legal. E aí, como é que foi? Qual foi? É, a- muita gente falava que se eu parasse, eu não voltava, né? Sei. Então, você sabe quando você engata uma quarta e uma quinta e fala, não, vamos embora e vamos para cima. E aí, como eu já estava bem envolvido na igreja, eu decidi fazer o MBA, né, em liderança e administração. Foi uma experiência também muito boa Que legal. na própria instituição. Eu fui convidado para dar aula lá, né, no mesmo ano que eu comecei o MBA, eu já fui convidado para dar aula na graduação como professor convidado. E aí fiquei dando aula lá também, 4 anos dando aula, Legal. 4 para 5 anos dando aula. E seguindo a jornada, tanto na escola, do ponto de vista ministerial, tanto na academia, estudando, como também na igreja, trabalhando das 8 às 18, finais de semana e etc. Uma vida bem, bem intensa. Em 2006 eu casei, né? Ah, em 2006 você Aí eu já podia ser consagrado ao ministério pastoral, né? Que aí eu já entrei na jornada do ministério pastoral, aí 2 anos depois já assumi a igreja local, e enfim, né? Você conhece a Cíntia mais ou menos nessa fase também ou não? Na fase da É, faculdade e tal? eu conheci a Cíntia, minha esposa, quando eu cheguei da Inglaterra. Ah, legal. Então a gente frequentava a mesma igreja, eu a via, não tinha relacionamento, até que em 2006 a gente se conheceu, aí nós namoramos, noivamos e casamos em 6 meses. Ó, que show, hein? É. Deixa eu fazer uma pergunta. Assim, você, no seu MBA, tal, que foi focado em liderança, tal, o que que, assim, você lembra de alguma coisa que te mais impactou, que mais te ajudou? Qual foi assim, a principal lição dessa fase aí da sua vida? Então, no MBA, a gente trabalha muito a questão da liderança do ponto de vista da influência, né? Hum? Então, liderar é influenciar pessoas a alcançarem um objetivo. Então, a gente estudou muito desse ponto de vista, especialmente porque era focado para a liderança cristã. Então, com uma série de bases éticas, às vezes eu enrosco as palavras aqui, não liga não, por causa do vocabulário, mas éticas, questões morais, questões fundamentadas na Bíblia, né? Aham. Para você desenvolver uma liderança que seja transformadora. Então, a ideia era sempre aquela ideia da utopia do reino, né? Você desenvolver uma liderança e influenciar a igreja ou a comunidade de alguma forma, onde essas pessoas pudessem também se tornar melhores pessoas e que, ao mesmo tempo, fizessem alguma coisa também, aquela ideia de discípulos que formam discípulos que formam discípulos, né? Então, a gente trabalhava na perspectiva de líderes que formam líderes, Aham. para ter uma continuidade de trabalhos e uma expansão na transformação da sociedade, né? Então, isso foi um tempo muito legal que a gente teve, tanto na faculdade, do ponto de vista da formação, como na igreja local, do ponto de vista da execução dos trabalhos, né? Porque a gente tentava, eu sempre fui mais focado na prática, não tanto na teoria. Então, Uhum. eu chegava na igreja e me perguntava o que é que a gente pode fazer na igreja que ajude pessoas a se transformarem em melhores líderes. Então, aí a gente começou a criar toda uma jornada que não havia na igreja na época, de formação de pessoas. Então, desde o beabá mesmo, né, eu chamei isso de modelo de discipulado, e aí a gente tinha toda uma formação, uma capacitação,
Desde quando a pessoa entregava a sua vida para Jesus até Hum, com o objetivo de transformar essa pessoa num líder na comunidade, seja ele um líder de jovens, seja ele um líder de crianças, seja um líder fora da igreja, na comunidade, seja um pastor. Então, nosso objetivo foi formar pessoas, e a gente conseguiu formar muita gente. Foram vários anos, assim, de muita capacitação e muita formação. que legal, né? Então, pensando nessa perspectiva, então você definiu um ponto Z aqui, as pessoas estavam no ponto A, você definiu um caminho para essas pessoas trilharem para que elas se tornassem melhores líderes, né? Essa foi nessa fase do aí do MBA e tudo, e nessa fase toda de transformação ali na igreja. Esse trilho que você criou, esse caminho, né? Você realmente me parece uma coisa bem atual, né? Que está faltando em muitos lugares, né? Essa capacidade de ver o futuro, de visualizar um futuro, pegar as pessoas que estão aqui no ponto A e tentar criar esse caminho, né? Você encontrou alguma barreira para isso? Teve assim alguma Ah, sim. barreira, maior dificuldade, assim? Sim, as barreiras são muitas, né, Jean? Toda vez que você quer mudar qualquer coisa, você quer melhorar, você quer sair da zona de conforto, né? Porque, assim, a cultura religiosa brasileira é de ir na missa no domingo de manhã, né? E eu conheci várias pessoas na jornada que, tipo assim, encontrava domingo de manhã, a hora que eu estava indo para a igreja, às vezes a pessoa estava vindo no caminho oposto, encontrava e a pessoa falava assim: ah, eu já cumpri com a minha obrigação da semana. Certo. Então, tem muito dessa mentalidade. E aí, quando a pessoa se converte ou vai para uma igreja evangélica, que era o nosso caso lá, tinha muita gente que vinha dessa tradição. Uhum. Então, assim, vou para a igreja no culto, substitui a missa pelo culto, E fiz o que tinha e que estou fazer. cumprindo com a minha obrigação, entendeu? Deus vai me aceitar desse jeito e tá tudo bem. E aí, para você quebrar essas objeções, para você mudar essa mentalidade, tem todo um processo que não é fácil, né? Então, Imagina. assim, como era muita gente recém-convertida na época, e pessoas que nunca tiveram assim uma orientação do que é realmente ser cristão, do que é se responsabilizar como cristão, do que é assumir um compromisso com a igreja, com a comunidade, com a família, com a sociedade como um todo. Então, tinha que construir pedrinha por pedrinha, construir todo esse alicerce. Então, a gente encontrou dificuldade nas pessoas, por falta de costume, e encontrou dificuldade na própria liderança, que achava que liderar era só liderar de qualquer jeito, entendeu? E eu tinha passado por isso também, né? Eu assumi uma liderança de jovens, porque, tipo assim, você fala bem, você tem tempo, você tem condições, e a gente acha que você é a pessoa certa, e vamos orar aqui, se Deus falar confirmar, você vai. E aí você percebe que você não tem todas as ferramentas que precisa, você percebe, que foi o meu caso, que você está devendo, você fica devendo. E aí na igreja a gente, com muito esforço, com muita dedicação, óbvio, né, com a, com a bênção, com a autorização do pastor e da liderança, a gente foi construindo isso. E foi assim, um tempo muito maravilhoso, porque a gente realmente viu muita transformação, né? Viu muito amadurecimento nas pessoas, e a gente vê muitos frutos hoje em dia, né, que são resultado dessa época, Pô, que legal. Que legal. né? Deixa eu já avançar numa outra coisa aqui. Depois, depois dessa fase, você foi para outra, você tomou outras decisões, né? Sim, a gente casou, eu e a Cíntia. A Cíntia estava terminando a faculdade dela quando nós nos casamos. Ela fez secretariado executivo Uhum. e depois ela fez especialização em recursos humanos.
Então, ajuda bem também nessa questão do cuidado com as pessoas, né? Da organização, eventos, etc. e tal. Então, a gente aplicou muito isso na igreja. E aí, depois eu fiz apesar de ser bacharel em teologia, nossa denominação, ela não reconhecia, né? Verdade. Assim, não importava que você tinha 4 anos de teologia fora e MBA e tal, tinha que fazer o curso da denominação. Então, eu fiz o curso de teologia da denominação por correspondência para poder receber o certificado, né, o aval da denominação de que eu estava apto para me tornar pastor. Aí, casado com o curso da igreja, e a bênção do pastor local, então aí fui levado ao ministério, né? Me tornei pastor e continuei trabalhando na igreja local, lá com o pastor Wilson, mas logo depois, já quando eu estava no meu doutorado, né? Doutorado em ministério, que eu fiz na sequência, né? Para não parar, para não desembalar, já fui na sequência do doutorado também. Que legal. E aí fui convidado para pastorear a igreja do centro, né? Que era uma das igrejas mais antigas e desafiadoras aí da denominação. E aí lá foram mais 7 anos trabalhando naquela igreja, uma jornada assim bem interessante. Que legal. E aí, assim, você foi fazer o doutorado, tudo. Você lembra de algum aspecto assim que você acha que vai ajudar? A principal lição que você tirou de tudo isso, dessa fase, assim, o que que você poderia compartilhar aí com o pessoal? Então, Mais te impressionou, te uma impactou? das coisas assim que mais me marcou foi que quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe nada. Verdade. Então, assim, tem algumas pessoas que se tornam arrogantes, né? Se tornam soberbas por terem títulos. Uhum. Mas quando você olha para o contexto, você olha para os livros, você olha para os professores, você olha para a realidade, você percebe que a gente não é nada, é uma gotinha no meio do nada, fazendo quase nada, e no meio de um assunto tão grande como é a questão da teologia em si, né? As inúmeras áreas da teologia, a própria questão de trazer a teologia para o dia a dia, levar as pessoas a entenderem um pouco mais da espiritualidade, do relacionamento com Deus e dessa necessidade, diria eu, de ter um passo a passo, né? De não ficar essa coisa solta, de pedaços soltos, é a mesma coisa de você ter um quebra-cabeça sobre uma mesa, mas você nunca se debruça sobre ele para realmente montar aquele quebra-cabeça. Legal. Ver como ele é belo depois de montado. Então, a jornada cristã, ela deve ser assim, você todos os dias pegar uma pecinha do quebra-cabeça e colocar no lugar certo, para que no final da sua vida você olhe para trás e veja aquela bela imagem que aquele quebra-cabeça tem condições de formar. Porque se você não faz isso, você tem um quebra-cabeça sobre a mesa que é a sua vida, mas você não conseguiu, você não produziu, você não viu o resultado, você não viu a beleza de tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, que é igual a parábola, por exemplo, dos talentos, né? Deus dá talentos para cada um, mas se a pessoa não se debruça sobre isso, não se dedica a isso, não sequer quer entender o que é um talento e como adquirir esse talento, ela nunca vai chegar em lugar nenhum. Oh, Então, uma das grandes lições que eu tirei foi essa, de que quanto mais você busca o conhecimento, mais você percebe que você não sabe nada. Então, não há limites para o conhecimento. legal. E o conhecimento, ele existe não para te tornar arrogante, mas sim para fazer com que você ajude outras pessoas a andar, pelo menos, se encontrarem no caminho delas. E Aham. aí essa foi a minha missão na época, né? Era justamente dar sequência nos materiais que eu tinha começado lá atrás no mestrado. Entendi. Então, eu fiz uma parte do material dessa jornada,
algumas pessoas chamam de trilho, né? Trilho de liderança, jornada espiritual, caminho do saber, enfim, o nome, você dá o nome comercial que você quiser, né? Mas é uma jornada, né? A jornada cristã, como que você encontra as respostas para cada fase da sua vida dentro da igreja e os compromissos que você vai assumindo nessa jornada, né? Então, no mestrado eu comecei, no doutorado eu concluí minha tese do doutorado. Como o doutorado era doutorado em ministério, então era justamente você construir algo que fosse, aqui na Inglaterra eles chamam de useful. Como é que seria isso em português? Eu acho que eu nem lembro mais. Que seja aplicável, né? Que seja usável do ponto de vista da igreja, da comunidade no dia a dia. Então, eu consegui terminar isso com êxito, né? Foi um material muito bom. Tem gente que usa até hoje esse material. Legal. E foi muito legal. E aí já serviu também para eu aplicar na nova igreja que eu assumi, né? Assumi uma igreja com 4 pessoas e um desafio enorme. Tendo isso em vista, toda essa fase, que você aprimorou aquilo que você estava vendo lá no, né, no seu MBA e tudo, você falou que foi um aperfeiçoamento disso, né? O foco foi o ministério e tudo, e você tem alguma lição que você falou disso, né? Dessa questão do aprendizado, da importância do aprendizado, tudo. Mas uma lição assim, prática que você poderia dar aí para os líderes, para os empreendedores, para as pessoas que estão ouvindo, dessa fase? Sim, com certeza. Tudo na vida demanda dedicação e muita dedicação. Tem que estudar, tem que convencer pessoas. Às vezes a pessoa não sabe que precisa. Uhum. Então, o trabalho do líder é mostrar para as pessoas que elas precisam saber, elas precisam encontrar as suas perguntas, elas precisam encontrar as suas respostas, elas precisam fazer parte, elas precisam estar inseridas, porque senão a vida acaba perdendo o sentido. Uhum. Então, tanto do ponto de vista ministerial, então, se a pessoa é pastor ou líder de igreja, ou pretende ser líder de igreja, tem que saber que precisa se dedicar. Não é só pegar a Bíblia, abrir nas páginas brancas e Deus vai falar conosco nessa noite. Sei. E liderar pessoas, especialmente hoje em dia, né, Jean? Hoje em dia é mais difícil ainda liderar pessoas, são muitas vozes, são muitos barulhos, é muita concorrência, né? Concorrência desleal com as mídias sociais, né? As pessoas não têm tempo para ler, as pessoas não têm tempo para ouvir de verdade, ouvir ativamente, as pessoas querem tudo para ontem, querem resultados rápidos e fáceis, e a vida não é assim. A gente precisa entender que a vida demanda realmente muita dedicação, muito tempo, muita experiência, muita paciência para que as coisas realmente aconteçam, né? E do ponto de vista do empreendedorismo, é a mesma coisa, né? Eu desenvolvo atividades de empreendedorismo já há anos, e para você colher resultados demanda muita dedicação, muito tempo, não é fácil, não. Muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Eu estava vendo uma pesquisa que estava dizendo assim que normalmente as pessoas elas têm, como que eu posso dizer? Deixa eu só um segundo aqui. É só para ajeitar o negócio aqui. Eu estava vendo uma pesquisa que o pessoal estava dizendo o seguinte, que normalmente a pessoa fica 5 anos aprendendo. Depois de Uhum, 5 anos, ela entra numa fase de estagnação e ela acha que ela sabe muita coisa, e aí ela para de aprender. Então, uhum, por se achar alguém, ela se acha uma especialista no assunto, e ela para de aprender. Só que o que acontece com o tempo? Novas pessoas aparecem no mercado, já aprendendo coisas novas, como aquela pessoa está há 5 anos sem, assim,
já está um tempo sem aprender, as coisas todas mudam, né? A Sim, tecnologia. ela está totalmente desatualizada, né? Exato. E aí o cara novo chega e já chega tomando o lugar daquele outro cara. Então, assim, eu Sim, acho que em todas essas áreas, né? Tem a impressão assim que não é só uma área específica, assim, só na área, por exemplo, o cara é um empreendedor ou é um negociante. Eu acho que em tudo na vida, né? Principalmente, penso eu que na área teológica também e na área de liderança, né? Tudo isso exige muito. Mas deixa eu sim. É o que a gente tem visto, né, Jean? Algumas denominações que foram extremamente relevantes para as pessoas na década de 50, por exemplo, década de 40, 50, 60, até 80, igrejas que marcaram época, que fizeram a diferença, que formaram grandes líderes, hoje estão praticamente ou estagnadas, mas a maioria delas estão decrescendo. E decrescer. está surgindo uma nova geração de igrejas extremamente relevante. É Uhum. óbvio que você pode fazer uma série de comentários sobre a teologia, sobre a forma, sobre uma série de coisas, mas o fato é que as igrejas do passado não estão conseguindo dar as respostas que as pessoas da atualidade estão perguntando, né? Não estão conseguindo responder as perguntas da atualidade, os questionamentos. Então, as igrejas que estão surgindo com uma nova mentalidade, com uma nova roupagem, com uma nova perspectiva, estão respondendo essas perguntas e estão atraindo. Então, há um esvaziamento muito grande dessas igrejas mais antigas, né, que foram uma febre no passado, e as igrejas que são novidade estão cheias, né? Londrina é um exemplo disso, né? Tá cheio de novas igrejas com uma nova roupagem, o pessoal está realmente alcançando gente nova Aham. e mantendo na igreja as pessoas que têm uma mente mais aberta, que querem alguma coisa diferente. É. É natural. O exemplo disso no mundo do empreendedorismo está aí a Amazon, né? Uhum. Baita de um exemplo no mundo do empreendedorismo é a Amazon e a Tesla. São duas mega empresas que chegaram mais ou menos recentemente e que estão dominando o mercado. Por quê? Porque chegaram com inovação, chegaram com um diferencial extraordinário. Cidade, né? Eu acho que uma das marcas delas também é a capacidade de adaptação rápida, né? Hoje, Sim, quem não consegue ser veloz o suficiente e se adaptar à necessidade do momento, acaba perdendo, né, toda uma história, né? Tantas sim, empresas e tantas igrejas que perderam o momento, né? Se a gente olhar, eu tenho a impressão, sabe, Gustavo, quando a gente olha para a história, por exemplo, da igreja, em vários momentos a igreja ela se adaptou à cultura, ao momento, né, que estava vivendo e trouxe uma roupagem, uma linguagem apropriada para aquele tempo. E hoje, como a coisa intensificou, ao ponto assim, a gente tem a cada 2 anos a coisa muda totalmente, né? A gente tem aí um ano, às vezes até, em alguns casos até sim, sim, sim. tudo muda de repente em um ano, assim. Aquilo que era um show há 1, 2 anos já não tem mais, já não atrai. E aí a Uhum. gente tem esse desafio de conseguir se adaptar, né, a essa realidade. Você teve na África um tempo também, né? O que você foi aprontar lá? Conta aí. Então, na época eu era missionário, além de trabalhar na igreja, além de fazer doutorado, além de ser casado, não tinha filho na época, mas é, era missionário da CEPAL. CEPAL é uma agência missionária focada na capacitação de líderes no Brasil e no mundo. E surgiu uma oportunidade, né? Uma parceria entre uma instituição, African Leadership Institute for Community Transformation, que é um instituto para transformação, para a formação de líderes para a transformação comunitária na África do Sul, e parceria dela com a CEPAL, e aí eu fiz a aplicação, né? Que era uma bolsa de estudos, é um negócio caro, né? Para você
ficar fora do país, foram 3 meses fora do país. Na época eu estava pastoreando a igreja do centro, fazia pouco tempo, né? Era recente a pastoreio ainda. E eu fui lá fazer uma especialização, né? Uma forma de especialização. Então, nós estávamos em 29 pessoas Uhum. de 27 países diferentes. Só eu falava português. Você foi o único do Era o Brasil. único brasileiro, o único que falava português. Não tinha Caracas. ninguém da Angola, não tinha ninguém de Portugal, todo mundo da África, da Ásia, da Oceania, da Europa, da América do Norte, da América Central. Então, foi uma experiência muito multicultural e muito relevante, né? A gente aprendeu de liderança a fazer horta no deserto. Caracas. Tivemos experiências assim muito interessantes no continente africano, trabalhamos com comunidades na África do Sul, trabalhamos enfim, foi um tempo bem legal mesmo. Essa ideia toda que você está contando, né, de transformação de comunidade, né? O foco ali era ação social, era como é que acontecia? Assim, o que na prática vocês faziam? Assim, vocês chegavam num lugar lá pobre, o que vocês... Sim, é formação para isso, né? Então, o que acontece? Infelizmente, principalmente quando a pessoa tem uma formação ou tem recursos, ela acha que a perspectiva dela do que é bom e do que deve ser feito deve ser imposto àquelas pessoas que não têm os recursos e não têm o conhecimento, Certo. que é um erro, porque toda pessoa tem recursos e toda pessoa tem conhecimentos prévios, toda comunidade, toda pessoa, toda tribo, enfim, todos os povos têm os seus conhecimentos prévios e você não deve chegar na comunidade e impor o que a comunidade deve ter, mas sim trabalhar com a comunidade no intuito de descobrir o que ela já sabe e o Hum? que ela precisa melhorar, e você ajuda ela nesse processo. Ah, que legal. Então, o que acontece, por exemplo, né, em vários lugares? A pessoa fala, vamos construir uma escola, mas não, às vezes não é uma escola que a comunidade está precisando. E nem está querendo, né? Às vezes não é Tá aquilo. querendo, às vezes a formação, não é uma formação formal naquela comunidade, às vezes é uma formação de tradição, de formação oral, né? De pai para filho, de avós para netos, enfim. Então, a gente aprendia nessa perspectiva de como chegar nas comunidades, como fazer pesquisas, como criar relacionamentos, como descobrir os valores, as características, os potenciais daquela comunidade específica. E aí nós trabalhamos com povos indígenas, trabalhamos com tribos africanas, trabalhamos com povoados, trabalhamos com, enfim, uma série de tipos de comunidades diferentes, com culturas diferentes, com religiões diferentes, com tradições diferentes, com tempos culturais diferentes. Foi uma experiência muito, muito boa. Caramba, deve ter sido muito show, hein? E foi Foi show e ajudou bastante também no processo dentro da CEPAL. Eu trabalhei com formação de liderança, né? Então, trabalhei um pouco com formação no sertão nordestino, ajudei na formação de missionários, novos missionários, já justamente pensando em que eles não fossem para essas comunidades com essa mentalidade imperialista, né? De chegar lá e querer transformar tudo que foi o que aconteceu conosco, né, no Brasil. Os Uhum. americanos e ingleses que vieram fazer evangelização, eles não trouxeram o evangelho, eles trouxeram um evangelho cultural, que Entendi. o uso do terno e gravata, né, alguns rituais no culto, uma série de coisas não são bíblicos, né, são tradições que foram levadas e não faz parte da nossa cultura. Entendi. Pô, que legal. Que deve ter sido realmente muito legal nessa fase. E aí,
Eu Depois de... mantenho relacionamento com várias dessas pessoas até hoje. Está todo mundo trabalhando, todo mundo envolvido em comunidades nas Filipinas, em Singapura, no Congo, nos Estados Unidos, em Honduras, na Guatemala, na Argentina, em todo lugar. Pô, que legal, Muito legal. pô, que legal. Eu acho assim, são conexões que, puxa, que a gente mantém o resto da vida, né? Sim. Pô, que legal. Depois disso, você voltou para o Brasil, foram 3 meses lá, você volta para o Brasil, continua estudando ou para? Continuei estudando. Estava no último ano do meu doutorado, né? Terminei o doutorado, me formei, Aham, continuei trabalhando na igreja e aí deu uma pausa nos estudos, né? que legal. Aí terminei o doutorado, parei. E aí? E aí continua pastoreando, a igreja cresceu. Você foi lá ajudar a gente um tempo, Hã? né? Nessa época, quando você foi, eu já tinha ido, já tinha voltado, já tinha terminado o doutorado, tudo, né? E a gente trabalhou com ONGs, né? Não sei se você lembra, trabalhou com vários projetos sociais, né? Com a ONG Refúgio. Que legal. E aí foi até que em 2014 a gente teve a Elisa, Hum. nossa filha, e nos mudamos para Pirapozinho, né? Pirapozinho. A gente saiu de Londrina, fomos para o interior de São Paulo, ajudar na transição de liderança de uma igreja que foi formada do zero, né, pelo pastor, e ele estava tendo dificuldade de transicionar a liderança para uma nova família, que era o objetivo que assumisse lá. Então, o objetivo dele era sair da igreja e vir para a Inglaterra, e eu fui para lá, ajudei como auxiliar por um tempo, depois assumi a igreja, preparei a liderança que ele tinha em mente, preparei outros, fizemos uma série de parcerias, como a parceria com a UDF, por exemplo, Universidade da Família, implantamos lá vários cursos que funcionam até hoje, Homem ao Máximo, Mulher Única, educar filhos à maneira de Deus, enfim, habitudes, uma série de cursos a gente implantou lá na igreja, discipulado, treinamento de liderança, e aí o pastor cresceu e está lá fazendo um excelente trabalho na cidade de Pirapozinho. E nós aí viemos também para Inglaterra em 2018. Foi em Fomos 2018. para a Itália e Aham. depois, em dezembro de 2018, a gente veio para a Inglaterra. Que legal, né? Estamos aqui. Tamo aí, ó. Tamo aí. Você não Eu falou vim para o meu sabático, né? sei. A ideia era fazer um sabático de 3 anos. Acabaram os 3 anos, agora eu estou voltando para a igreja, né? Aham. Comecei a voltar para a igreja, assim, no sentido de ajudar na igreja, né? Eu estava frequentando a igreja e tal. A gente frequenta aqui uma igreja inglesa, tradicional, e uma igreja brasileira, comunidade brasileira, para dar uma mão lá, né? Agora a gente está começando a ajudar também, pregar, ajudar com mulheres, ajudar em cursos, enfim, uma série de coisas. Pô, que legal. Você, você também teve uma fase do pós-doutorado, né? Você começou, mas fala um pouquinho disso aí. Essa foi algumas coisas assim que a gente não pensa muito, talvez, ou enfim, a gente erra, né, na vida. A gente erra tentando acertar. Eu me enfiei num PhD na África do Sul, numa numa das melhores faculdades de teologia do planeta. E foi uma parceria também entre a instituição que eu estudei e dei aula há muitos anos. Qual era a instituição? Essa instituição, a Faculdade Teológica Sul-Americana, né, em parceria com a Northwest University, na Uhum. África do Sul. E era uma parceria para a formação de líderes e novos professores, né, para o contexto brasileiro e tal. Então, foi em 2016, se não me falha a memória, é uma fase assim meio nebulosa na minha vida, foi muito difícil. Eu comecei o PhD lá e a área era teologia prática.
E o objetivo era estudar um movimento evangélico no Brasil, que era o MDA, né, o modelo de discipulado apostólico. Foi um movimento assim que bombou, né, em 2015, 2016, 2017. Não sei como está hoje, né, que já faz 3 anos que eu não estou no Brasil, mas estava em muita evidência e a gente queria estudar melhor esse fenômeno. Então, era o meu objeto de estudo, né, do ponto de vista científico. E aí eu fiz todas as pesquisas, fui lá em Fortaleza falar com a liderança, frequentei vários lugares, levantei muito material, estudei, li todos os livros do modelo, e escrevi 85% mais ou menos da tese, E aí, mas a coisa não avançou, sabe? Eu não consegui finalizar aí você parou por mais alguns ou menos com motivos. 85%. Ficou assim, 3 capítulos prontos. E aí a gente decidiu vir para cá, né? Por causa do Brexit, na verdade, a gente tinha planos de vir, mas mais para frente. Mas aí, como a Inglaterra estava saindo da União Europeia e para entrar a gente precisava da cidadania italiana, então a gente foi para a Itália primeiro, tiramos a cidadania e aí conseguimos entrar como cidadãos europeus, né, para poder ficar legal aqui na Inglaterra, a Elisa poder estudar, a gente poder trabalhar e ficar tudo certinho, porque hoje já não dá mais, né, nem brasileiro e nem cidadão europeu já não entra mais aqui com a mesma facilidade. Então foi uma coisa assim meio a toque de caixa e aí ajudou, contribuiu, né, para eu já estava meio desanimado com o PhD, acabei abandonando. Aí Entendi. depois eu nem fiquei tão triste, porque esse ano o reitor da faculdade esteve aqui visitando a gente, e aí ele falou que absolutamente uma única pessoa de 50 praticamente conseguiu finalizar. Meu Deus! Então eu não me senti tão culpado assim, nem ele mesmo terminou, então eu falei, se você não terminou, cara, eu também não me sinto culpado mais não. Tô tranquilo, tô com a consciência tranquila, né? Porque assim, é horrível, né? Eu particularmente, eu não gosto de começar coisa e parar no meio do caminho, né? Eu gosto de levar até o fim. Legal. E eu gosto de fazer muitas coisas, mas eu não gosto de parar nada no meio do caminho. Então, essa marca, assim, ficou no meu subconsciente, né? Como um negócio martelando lá, assim, tipo, você não terminou seu PhD. Mas faz parte, né? Faz parte. Hoje, você está estudando? Como é que tá? Tô estudando, mano. Aqui a gente não para nunca. Eu quero fazer 100 anos e estudando. Eu tô fazendo business, né? Que é negócios e gerenciamento aqui em Oxford, né? Aham. Não na Universidade de Oxford, mas em Oxford. Sei, que legal, né? Que legal. Como é que tá a vida aí na Inglaterra, assim, no sentido de você já se acostumou com a cultura, com o estilo, com as pessoas, né? É muito diferente daqui. Rapaz, é muito diferente daí. O detalhe é que a gente, como tem muita comunidade, né, de brasileiros, em todo lugar que você vá tem muito brasileiros, então o que acontece é que você acaba se misturando. Então, eu tenho família aqui, que é minha tia, irmã da minha mãe, casada com inglês, e tem uma filha, que foi onde eu fiquei em 2003, quando eu vim pela primeira vez. E aí o pastor que eu ajudei na transição da igreja, ele veio antes de mim, então já faz 6 anos que ele está aqui. Legal. Então, a gente tinha um porto seguro, né? Para Ah, poder chegar e se estabelecer. E aí aquele negócio, a gente vai sempre por relacionamento. Então, hoje eu frequento a igreja que ele também frequentava, a uhum. igreja de brasileiros. E trabalho na Universidade de Oxford, que ele também trabalha. E aí estudo na mesma instituição que ele estuda. Então, você acaba indo no embalo, né? Entendi. Conhecendo novas pessoas e tal, mas o mais difícil aqui é o clima. Se adaptar com o clima, porque chove muito, é muito frio, muito cinzento. Então, se você não gosta muito de chuva e frio, não é um bom lugar para se morar. Tem que se acostumar com isso. A outra coisa é que
a gente acha que é tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas não é. Tem também ônibus também atrasa, metrô também quebra, carro também estraga, tem corrupção, tem esquerda e direita, as mesmas brigas políticas que tem no Brasil tem aqui, enfim, crimes, não tanto quanto no Brasil, mas também tem. Enfim, onde há ser humano, há um problema, né? Pois é. Como diria um amigo meu. Assim, Mas é muito bom morar aqui, eu gosto. aham, Frequento uma igreja inglesa, né, para melhorar o inglês, para tentar fazer relacionamento, para frequentar pequeno grupo, para participar realmente da comunidade. Não é fácil. Apesar de ser uma igreja grande, tem mais de 600 pessoas aqui na Inglaterra, uma igreja de 600 pessoas é uma mega igreja, né? uhum, E trabalha com os universitários, muito forte um trabalho com os universitários da Universidade de Oxford e das outras universidades. Então, assim, uma igreja moderna e tradicional ao mesmo tempo. O entendi. prédio aonde a gente congrega tem 1000 anos. 1000 anos. Então, assim, o pessoal não tem noção, né, do que é isso. Eu estava ouvindo uma palestra do Pondé e ele estava contando a história de uma brasileira que veio aqui para a Inglaterra. Ela gostava muito de jardins. Uhum. Daí ela passou numa vilinha aqui no centro da Inglaterra, gostou muito do jardim, e aí falou, vou ter que perguntar o que esse povo faz com esse jardim. Daí bateu na porta, a senhorinha foi atender, ela falou, olha, o seu jardim é maravilhoso, o que que vocês fazem, né? Como é que é isso? Quanto tempo a senhora está cultivando esse jardim? Aí ela falou, olha, minha filha, a gente está cultivando esse jardim faz 700 anos. E é exatamente isso, você vai para uma zona rural aqui, ou para uma vilinha, a pessoa que mora na casa, ela está morando ali já quinta, sexta geração na Uhum. mesma casa. Então, a nossa igreja lá é o prédio de 1000 anos. Então, Vamos fazer o seguinte, eu queria que a gente falasse agora, assim, você falou um pouco da sua história, tudo, quais são as três principais lições assim para os líderes que estão nos ouvindo, para os empresários, para os empreendedores, de tudo isso que de toda essa história sua, se fosse dar três dicas ou três principais estratégias ou ideias que você pudesse compartilhar com a gente, quais seriam? cara, na minha vida eu acho que as coisas principais, nunca desistir de buscar o conhecimento. Nunca desistir. Então, assim, o conhecimento ele está disponível. Hoje é muito mais difícil você encontrar o conhecimento da forma mais adequada, porque você vai para a internet, você faz uma pergunta lá, você tem 1 milhão de respostas. Então, assim, tanto do ponto de vista teológico ou ministerial, como do ponto de vista do empreendedorismo, às vezes eu participo de grupos de empreendedores, por exemplo, na internet, e aí o cara, do nada, perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, ele fala assim, ó, eu tenho 50 mil reais para investir num negócio. O que vocês me sugerem? É a mesma coisa que alguém falar que leu a Bíblia e agora quer ir para uma igreja. Que igreja vocês me sugerem? Ué, depende, né? Depende do perfil, depende de 1 milhão de coisas. Faz de tudo. São muitas as variáveis. Então, a busca pelo conhecimento, se entender, entender o contexto, entender as suas capacidades e continuar sempre aprendendo Uhum. é a coisa importante. Persistência seria a segunda coisa. Cara, não desistir, porque vai ser difícil, vai ter dia que vai estar chato, vai ter dia que não vai dar certo, E não vai ter. vai ter dia que as pessoas vão falar mal, vai ter dia que as pessoas vão dizer que não funciona. Olha, e eu vou dizer, tem mais dias ruins do que dias bons. Pelo menos essa tem sido a minha experiência. Se a sua experiência tem sido diferente,
agradeça a Deus por isso, né? Então, a vida é complexa. A gente não acorda todo dia com o pé direito, né? Como dizem, não acorda todo dia inspirado, não acorda todo dia motivado. Você tem que realmente olhar para o espelho e falar, não, eu vou independentemente de. Senão não vai. Entendi. Não vai. Então E a terceira coisa é não perder a essência, né? Uhum. Quem nós realmente somos, do motivo pelo qual nós estamos aqui, é não perder Deus de vista. Porque às vezes a pessoa se envolve tanto no ministério que se esquece do relacionamento com Deus. Então ela está tão envolvida em fazer coisas para Deus que se esquece de se relacionar com Deus, se esquece de ter uma vida com Deus, se esquece de que Jesus falou para Marta e Maria que tem uma coisa que é melhor que a outra. As duas coisas são boas, são importantes, mas tem uma que é melhor. Então, se você tiver que escolher entre fazer coisas e estar na presença de Deus, escolha sempre estar na presença de Deus, né? Ou majoritariamente, pelo menos. Legal. E no mundo dos negócios, a mesma coisa, porque a Bíblia diz, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, o Elon Musk, por exemplo, ele acredita em Deus. Eu não sei até que ponto ele é convertido, se ele frequenta igreja, coisas e tal, mas ele acredita em Deus, ele declaradamente acredita que há um Deus. E isso é muito importante, porque se a gente pensar em produzir coisas, em ganhar dinheiro, em obter resultados, em deixar um legado, construir um negócio gigantesco como a Amazon, seja lá o que for, tudo isso é legal, mas tudo isso vai passar. Verdade. Tudo isso um dia vai passar, por maior que seja, por melhor que seja, vai passar. E às vezes você foi uma pessoa extraordinária nos negócios, fez muito dinheiro, mas não deixou um legado de relacionamento com Deus, de relacionamento familiar, de maturidade cristã. Então, eu acho que não valeu a pena realmente. Então, manter essa essência com Deus seria a coisa mais das três a mais importante, com certeza. Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Deixa aí o seu gostei e compartilha. Foi uma alegria estar aqui com você, Gustavo. Manda um Eu que abraço agradeço. para toda a equipe. Sempre bom estar com você. E, De longe ou de perto? pois é, né? Da última vez foi bom demais, né? Pois é. Deus abençoe vocês todos e até o próximo, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.